Jesus contou a parábola da casa sobre a rocha e da casa sobre a areia para nos ensinar sobre a importância de construir sobre fundamentos sólidos. Uma casa construída sobre a areia desmorona com qualquer vento forte porque não tem base firme. Mas uma casa construída sobre a rocha permanece firme, mesmo com tempestades e ventos contrários. Agora, o que é isso que eu estou dizendo tem a ver com a decisão que o juiz tomou já no caso da Canção Nova? O Ministério Público ele queria mudar o Estatuto da Fundação João Paulo II, falando ali que a Canção Nova tinha muita influência na sua administração. Então eles pediram mudanças urgentes, mas sem provas suficientes para justificar isso. O juiz percebeu que a Fundação João Paulo II foi construída sobre bases sólidas, com estatutos claros dentro da legalidade, e entendeu que não havia necessidade de derrubar essa estrutura antes de uma análise mais aprofundada em relação ao caso. Então, assim como a casa sobre a rocha permanece firme, o Estatuto da Fundação João Paulo II não foi abalado por essa tentativa de mudança precipitada. Agora, vamos entender em detalhes o que foi este pedido em específico e o que o juiz decidiu. O MP, dentre vários pedidos, pediu ao juiz mudanças no Estatuto da Fundação João Paulo II, que é a mantenedora da Canção Nova. O objetivo do MP era o quê? Limitar a influência da Canção Nova na gestão da Fundação, mas o juiz negou esse pedido, ao menos por agora. Eu vou te explicar de uma forma simples o que aconteceu e por que essa decisão é tão importante. Mas preciso que vocês entendam o que de fato é a tutela antecipada. Foi nessa fase que o juiz analisou esse pedido do Ministério Público. Tutela antecipada é quando o juiz pode conceder uma decisão rápida antes do julgamento final, mas só se tiver provas muito fortes de que a medida é necessária de imediato para evitar o quê? Prejuízos irreversíveis, ou seja, o juiz ele pode adiantar o efeito do processo se tiver urgência e certeza do que está sendo pedido. Mas se as provas forem fracas, o juiz ele pode negar e esperar o processo seguir normalmente. Então vamos entender aqui o que o MP ele queria mudar no estatuto desde o início do processo. O MP ele queria reformar as regras da Fundação João Paulo II, alegando algumas circunstâncias. Primeiro, que a Canção Nova teria ali muita influência no Conselho Deliberativo da Fundação. Segundo, que deveria haver um limite de 3 vagas para membros indicados pela Canção Nova. Terceiro, os membros indicados pela Canção Nova não poderiam ser reconduzidos ao cargo, ainda que via eleição. Quarto, a maioria das decisões deveria ser tomada por pessoas que não têm vínculo com a Canção Nova. 5. A governança da fundação deveria ser mais independente. Então, em resumo, o Ministério Público ele queria afastar a influência da Canção Nova, da fundação, que ela própria ajudou a criar. E aí, o que o juiz decidiu sobre isso? O juiz negou a tal da tutela antecipada para a mudança do estatuto. Isso significa que o estatuto da fundação continua o mesmo, pelo menos por enquanto. E os principais motivos da decisão, e que foi tão comemorada, foram, primeiro, falta de provas concretas. O Ministério Público ele não demonstrou que a governança atual prejudica os objetivos da Fundação. Segundo, a autonomia privada. O juiz ele destacou que não tem ilegalidade no Estatuto atual e que a Canção Nova sempre teve essa ligação legítima com a Fundação. Terceiro, falta de urgência. Como não tem nenhuma situação grave ou ilegal comprovada, não tem necessidade de se mudar um estatuto antes da conclusão do processo. E também proporcionalidade. O juiz ele avaliou que as mudanças propostas não eram nem adequadas nem necessárias para atingir o objetivo do Ministério Público. Então, o que isso significa na prática? Primeiro, a governança da Fundação João Paulo II continua do jeito que está. Segundo, a Canção Nova continua tendo participação legítima na administração da Fundação, como sempre foi. Não teve também nenhuma decisão definitiva. O processo ainda vai continuar, mas sem nenhuma mudança de forma imediata. Nós ainda temos muito o que discutir, tá? Eu vou trazer para vocês em outros rios. Tem uma audiência de conciliação que está marcada para o dia 25/3 e ela ainda irá acontecer. Então, compartilhe essa explicação para que mais pessoas saibam o que de fato está acontecendo.